Olá, e por que a comparação de Lula entre Gaza e Holocausto enfureceu tanto o Estado de Israel? Aqui uma comparação, uma fala sem nenhum tipo de clubismo, sem direita, esquerda, essas coisas que eu acho, inclusive, bem infantil, mas respeitando todos os lados políticos. Vamos dizer, porque houve uma declaração de um lado, houve declaração do outro, e pode ser que caia num concurso, porque questões internas, questões externas, questões internacionais, democracia, Estado de Direito, as coisas pode ser que caia. Então nós vamos debater sim, tem que saber. Também por curiosidade para você que não entende, ou para você que não está entendendo, ou apenas vendo um lado só, é bom para você entender exatamente o que aconteceu e por que as coisas aconteceram dessa forma, o que pode acontecer ou não após esta declaração, que eu não vou fazer aqui juízo de valor. A declaração foi feita do Lula, a declaração foi combatida do outro lado por Israel, e é isso que nós vamos debater. Sobre informação, sobre notícia, e não sobre clubismo ou então tomar lado. Não, mas vamos fazer sobre informação, e aí você aí que vai fazer a sua análise, você que vai tomar o pé de um lado para o outro, ou então, se quiser também, não tem nenhum problema de ficar na sua, ficar quieto, quieta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi considerado persona não grata pelo governo de Israel desde que fez um paralelo entre o Holocausto e a guerra em Gaza durante uma entrevista no final de semana. Lula esteve na Addis Abeba, na Etiópia, para uma reunião da cúpula da União Africana. Durante o encontro, o presidente instou aos países ricos a fornecerem mais ajuda a Gaza, expressando preocupação com a crise humanitária na região. A guerra teve início em outubro, quando o Hamas, que governa Gaza, lançou um ataque em Israel que resultou em mais de 1.200 mortes e cerca de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses. Desde então, a retaliação deixou mais de 28 mil palestinos mortos, incluindo civis, mulheres e crianças, e mais de 1 milhão de pessoas precisaram deixar suas casas, segundo as autoridades em Gaza. Em suas declarações, Lula afirmou que o Brasil condena o Hamas, mas não deixa de condenar as ações de Israel em Gaza, classificando o que ocorre como um genocídio. A repercussão da entrevista tomou outro rumo quando Lula comparou a situação em Gaza ao Holocausto, quando milhões de judeus foram mortos e perseguidos pelos nazistas. O que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, afirmou o presidente brasileiro em conversa com jornalistas no domingo, dia 18/2. Lula, acusado de ser antissemita. Em resposta ao governo de Benjamin Netanyahu, declarou Lula como persona não grata. Na diplomacia, a expressão se aplica a um representante estrangeiro que não é mais bem-vindo em missões oficiais em determinado país. Em discurso, Netanyahu afirmou que Lula agiu como antissemita ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas a uma organização terrorista genocida, ao Holocausto. O presidente da Silva desrespeitou a memória de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha. A Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, IHRA, na sigla em inglês, define antissemitismo como uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus ou contra os seus bens, contra instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Na segunda-feira, Lula chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, ao país para consultas. Essa decisão é geralmente adotada quando o país deseja expressar desaprovação em relação às ações do outro. O ministro das Relações Exteriores do brasileiro, Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para uma reunião do G20, também convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que comparecesse ao Palácio Itamaraty no Rio. Críticas à declaração de Lula também foram emitidas pelo Museu do Holocausto dos Estados Unidos, que repudiou suas declarações como falsas e antissemitas. Utilizar o Holocausto como uma arma discursiva é sempre errado.
especialmente quando se trata de um chefe de Estado. Foi exatamente isso que o presidente brasileiro Lula fez ao promover uma afirmação falsa e antissemita. Isso é ultrajante e deve ser condenado, diz o comunicado. No X, ou antigo Twitter, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro, Paulo Pimenta, fez uma defesa do presidente brasileiro Lula. O Brasil sempre, desde 7 de outubro, condenou os ataques terroristas do Hamas em todos os fóruns. Nossa solidariedade é com a população civil de Gaza que está sofrendo por atos que não cometeram, afirmou. As palavras do presidente Lula, Luiz Inácio, foram pela paz e para fortalecer o sentimento de solidariedade entre os povos, acrescentou. Na avaliação de Michel German, professor do programa de pós-graduação da História Social da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fala foi descuidada e pode sim ser considerada antissemita, mas isso não transforma necessariamente o presidente Lula em antissemita. Lula já está próximo de posições que a comunidade judaica poderia ser de forma positiva. Acho importante dizer que as críticas de Lula ao governo de Israel, suas objeções aos atos terroristas ao Hamas, seu apelo pela libertação dos reféns e sua busca para a solução política de 2 estados para a criação do Estado palestino são muito mais importantes do que a comparação inadequada como ele fez, afirmou o jurista, o German, professor. A pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Monique Schodrzewski, considera que a frase foi antissemita, pois vai além da crítica válida ao conflito e compará-lo ao Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos em escala industrial e planejada pelo regime nazista. Trata-se de uma provocação clara ao escolher não qualquer genocídio, mas a Shoah, em que as vítimas foram judeus. A BBC News Brasil procurou a Secretaria de Comunicação Social e Previdência da Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores brasileiro para um posicionamento sobre as declarações do chanceler israelense, mas não obteve resposta até a última atualização dessa reportagem. Por que a declaração, então, enfurece Israel de fato? Para Michael German, as declarações de Lula têm diferentes elementos problemáticos, mas o principal é que o paralelo com o Holocausto é um equívoco. Lula incorpora a ideia de que Hitler teria sido o último dos elementos possíveis de comparação para que aconteça hoje em dia em Gaza. Como se a segunda metade do século XX não tivesse promovido episódios importantes de genocídio. E aqui eu posso citar alguns. Genocídio da Iugoslávia, de Ruanda, etc. O professor explica que é importante que ele seja comparado com outros episódios históricos de violência, até para diferenciá-lo desses outros momentos, já que o Holocausto é algo único na história. Não há processo complexo e gradual de construção de identidade palestina em Gaza como alvos de extermínio por anos, como aconteceu com o povo judaico durante o Holocausto. Para Schodrzewski, a proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com alguns integrantes do governo de Israel pode ter impactado na decisão de Lula de se posicionar de forma tão enfática sobre Gaza. Bolsonaro era próximo do primeiro-ministro Netanyahu no fim do ano passado, quando já não tinha cargo oficial. Se encontrou como embaixador de Israel no Brasil. Atualmente enxergamos esse conflito no Brasil de forma simplificada, como se Bolsonaro estivesse alinhado com Israel e Lula com a Palestina. Mas essa percepção é rasa, opina. É verdade. Aqui eu confirmo, aqui eu tô junto com você, German. German avalia que a denúncia que Lula fazia sobre a falta de apoio a Gaza, que ele considera importante, acabou sendo esquecida. A declaração de Lula inicialmente respondia a uma pergunta feita por um jornalista sobre um desejo do líder brasileiro de aumentar o financiamento para o UNRWA, a Organização de Apoio aos Refugiados Palestinos. Depois que o grupo foi acusado de ter funcionários que colaboraram com atos do Hamas. Mas 10 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Itália, Suíça, Irlanda e Austrália, chegaram a interromper os repasses de recursos para o UNRWA. Na ocasião, o presidente respondeu criticando aos países que retiraram o apoio. Outra consequência, na visão do professor, é o possível uso da declaração de Lula pelo governo Netanyahu para aumentar sua própria popularidade entre os israelenses. Quando uma declaração como a feita pelo Lula é proferida, o governo a utiliza para se fortalecer, especialmente internamente e externamente. Acredito que o governo de Israel está bastante debilitado. Uma frase mal colocada de Lula pode não lhe garantir o apoio. Necessidade de retratação. A pesquisadora Monique Schodrzewski afirma que o ato, ao tocar em um ponto muito sensível, não apenas para Israel, mas para os judeus de todo o mundo, o Brasil pode perder a chance de assumir um papel importante como mediador do conflito
entre o Israel e palestinos. O mais importante na visão do professor Michael Gaiman não é que Lula se retrate com o governo israelense, mas sim com seus eleitores judeus. Importante, né? A fala de Lula não teve qualquer preocupação com o respeito a grupos de judeus brasileiros que apoiam Lula firmemente contra Bolsonaro. E é fundamental que Lula dialogue com eles. Excelente matéria, muito esclarecedora e imparcial. Excelente.